E aí, galera, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Mais uma aula de literatura aqui. Estamos na nossa terceira aula, beleza? Já estudamos, né, a concepção de texto literário, texto não literário. Já estudamos também os gêneros literários e hoje, de fato, nós vamos estar iniciando os períodos literários sobre a língua portuguesa. Patrick, como assim sobre a língua portuguesa? Lembrando que, nós não estamos ainda focalizando no Brasil. Estamos estudando a literatura na concepção de Portugal, a língua portuguesa. Antes de iniciar o Brasil, no caso, nós vamos estar estudando o trovadorismo, o humanismo e o classicismo. Por isso, a aula de hoje é sobre a literatura de língua portuguesa, essa concepção antes do início da nossa literatura aqui no Brasil, ok? Coloque isso na sua cabeça, nossa terceira aula, a aula sobre o trovadorismo, isso mesmo, aula de hoje, você que está acompanhando aí as aulas do cursinho José Bispo, a aula de hoje, literatura, é sobre o trovadorismo, beleza? Respira fundo, Sinta-se à vontade, seja bem-vindo na aula de literatura e vamos que vamos. Vou estar compartilhando o nosso material agora, lembrando que esse material você vai ter acesso assim que terminar essa aula, eu vou estar enviando o material aí no grupo para que vocês possam acompanhar, revisar todo esse aspecto da literatura em torno do trovadorismo, ok? Pois, só um momento, material aí na tela. Vamos aqui, compartilhar. Pronto, aí, vocês já podem ver o material aí na tela, tudo certinho. Tudo de boa aqui. Pronto, material aí. Patrick, o que é que eu tenho que observar sobre o trovadorismo? Anote aí no seu material de estudo, Trovadorismo é a literatura que vai estar girando em torno do trovador. O próprio nome já estabelece isso. E detalhe, segundo pesquisas, né, que ninguém pode classificar de modo bem objetivo o início do trovadorismo, mas nós vamos associar a data de 1189. 1189, professor, olha só o contexto, Idade Média, iniciamos aqui o trovadorismo. Esse primeiro acesso, esse primeiro momento da literatura de língua portuguesa. Associa isso. Vem aqui comigo, Introdução. O trovadorismo, que é considerado um marco inicial da literatura portuguesa, a produção literária da época contou em grande parte com as cantigas que uniam música e poesia e as novelas de cavalaria. Patrick, como assim? Não estou entendendo. Calma, galera. Você aí que está se preparando para o Enem, focaliza aqui, O Enem, como eu falei, né, na nossa primeira aula, ele não costuma muito cobrar o trovadorismo, nem o humanismo, nem o classicismo. Professor, por que nós estamos estudando isso? Para que você possa entender a classificação da nossa literatura e lembrar que mais adiante, no modernismo, vão estar citando esses períodos, Ou seja, trovadorismo aqui é de suma importância para que você possa reconhecer a origem da nossa literatura. Professor, e o trovadorismo, esse período que iniciou em 1189, que tem o trovador aí apresentando essa literatura, como essa literatura vai ser produzida? Quais são os gêneros textuais aqui? Olha só, a literatura do trovadorismo, o trovador, ele vai estar aproximando aí, dois aspectos, a música e a poesia. Ele vai unir, unir a música e a poesia, e esse resultado vai ser as cantigas líricas e as cantigas satíricas, que eu vou estar detalhando mais adiante. Mas, antes de detalhar elas, eu queria que você associasse o seguinte: a literatura aqui do trovadorismo, que tem o trovador, olha só essa figura aí do nosso slide, O trovador é aquele camarada que, para expressar os seus pensamentos, expressar as suas emoções, ele vai estar sempre andando aí com algum instrumento, ou uma harpa, ou uma lira, para que ele possa apresentar aqui o seu pensamento, a sua poesia, com esse ritmo, ok? Associa isso. Lembrando aqui, a literatura do trovadorismo vai ser apresentada em torno das cantigas e das novelas de cavalaria, prosa, poesia aí, associa comigo. Vem aqui. O idioma, Patrick, se é a Idade Média, por volta de 1189, o idioma aqui já vai ser a língua portuguesa de fato, a língua que nós falamos hoje? Não. A língua aqui, colega, se a gente observar, vai ser o galego português. Professor, o que é isso? Galego português
é uma das línguas que, de certa forma, originou a língua portuguesa hoje. Se a gente pegar a língua portuguesa, meu amigo, minha amiga, nós sabemos que a língua portuguesa ela é resultado de várias línguas, vários idiomas, o galego-português, o tupi-guarani, ali o indo-europeu, tudo vão estar juntando para fazer, né, se desenvolver, se transformar na língua portuguesa que nós falamos hoje. O idioma aqui, associa aqui o seguinte, ó, os primeiros textos foram escritos em galego-português, ou seja, a literatura do trovadorismo vai ser um pouquinho complicado de você entender, pois um idioma não vai estar detalhando o aspecto da língua portuguesa, ok? O galego-português antecede cronologicamente a língua portuguesa, como eu já informei aqui para você. Na evolução da língua lusitana, ou seja, professor, a língua de Portugal, essa concepção que nós respiramos hoje, houve uma forte influência do latim. Ó. O latim vai estar aparecendo aqui na nossa literatura. Inclusive, tem um período que é o arcadismo, que nós vamos ver alguns termos em latim. Carpe diem, fugere uber, tudo isso, ó, associa esse aspecto. Como eu falei, ó, o trovadorismo é de suma importância para que você possa entender o quinhentismo, o barroco, o romantismo. Vem aqui comigo, se aproxima. Contexto histórico. O que eu falei para você na nossa primeira aula? Que cada período da literatura que você fosse estudar, você tinha que analisar o contexto histórico, as características e os principais autores. Quem vai estar produzindo essa literatura? Pois bem, professor, o contexto histórico aqui do trovadorismo vai estar expressando o quê? Contexto histórico, situação, o cenário. Eu já falei para você que o trovadorismo desenvolveu aqui na Idade Média. Olha só a concepção. Nessa época, existia uma aliança entre dois poderes. Patrick, que poderes são esses? A nobreza e o clero. União que se dava principalmente por interesses ideológicos. Associa isso, professor. Então, o contexto aqui do trovadorismo, Idade Média, e a divisão de poder vai ser baseado sobre a nobreza e o clero, corretamente. Lembrando que o contexto histórico vai estar esmiuçando aí o feudalismo, período negro da humanidade, e o pensamento, ó, associa aqui comigo, o pensamento aqui do trovadorismo é o teocentrismo. Associa isso comigo, ó, porque mais adiante, na próxima aula, quando a gente estiver estudando humanismo, esse pensamento vai mudar. Vai ser o antropocentrismo. Porém, aqui no trovadorismo, a literatura do trovador, o pensamento é teocentrismo. Seu professor, quem está aqui no centro? Quem está aqui no centro, professor? Deus, ó, teocentrismo, teologia. Antropocentrismo que vai colocar lá o homem. Associa isso comigo. Vem aqui, ó, mais adiante. Respira fundo. Estamos estudando literatura, a melhor disciplina. A disciplina que vai fazer muita diferença na sua aprovação. O trovadorismo é considerado o marco inicial da literatura portuguesa do século XII. As cantigas trovadorescas eram acompanhadas por instrumentos musicalizados, geralmente a viola, a harpa, a lira e o alaúde. Olha só como eu falei para você. A literatura do trovadorismo tem esse nome justamente pois o representante aqui, o trovador, vai estar apresentando o seu pensamento baseado em um ritmo sonoro. Eu falei para você o seguinte, ó, a literatura aqui, nesse primeiro momento do trovadorismo, vai ser uma aproximação. Aproximação entre o quê, professor? Entre a poesia e a música. Eu vou juntar, ó, eu vou colocar no liquidificador, pam, 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 misturar. Poesia e música, resultado, cantigas. Cantigas líricas, cantigas satíricas. Patrick, essas cantigas é o que você precisa associar. A parte mais importante do trovadorismo é como essa literatura foi classificada, como essa literatura foi desenvolvida. E as cantigas vão estar criticando e elogiando. Associa isso comigo, ó. Cantigas líricas, olha só, líricas, esse ritmo. Vão estar, professor, elogiando. Cantigas satíricas, críticas. Vão estar o quê? Criticando. Associa isso, que mais adiante eu vou estar detalhando sobre elas. Aí tem as cantigas, como elas são classificadas. Cantigas líricas, nós vamos ter as cantigas de amigo e as cantigas de amor. Você precisa observar as características aqui. Quem vai desenvolver essas cantigas, como o eu lírico vai estar sendo explanado nas cantigas.
E as cantigas satíricas, professor? As cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. Uma cantiga aqui vai estar criticando de modo direto e outra cantiga vai estar criticando de modo indireto. Associa isso, ó. O tipo de cantiga, cantigas líricas. Líricas, professor, elogios, o aspecto bom, aquele aspecto, professor, positivo. Cantigas satíricas, Patrick, críticas, aquele aspecto o quê? Negativo. Ok? Vem aqui comigo, nós vamos classificar elas agora de modo bem detalhado, ó. Respira fundo, vem aqui comigo. Cantigas líricas, as cantigas de amigo, professor, cantigas de amigo, associa aqui comigo, ó. As cantigas de amigo fazem parte da tradição popular e têm expressão simples e espontânea. Esse tipo de composição poética, escrito por homens, normalmente apresenta um eu lírico feminino. Detalhe, ó, um eu lírico feminino na situação de solidão e tristeza, que exprime sua desolação à mãe, às amigas ou à natureza. Isso é o que você tem que observar na cantiga de amigo. Aqui é o X da equação para que você possa classificar, entender a cantiga de amigo. Como assim, professor? Geralmente, os vestibulares perguntam o seguinte: qual o eu lírico presente nas cantigas de amigo? Muita gente pensa que o eu lírico é masculino. O eu lírico aqui, a voz do texto presente nas cantigas de amigo é um eu lírico feminino. Porém, quem produz a cantiga de amigo é um homem, é um ser masculino. Porém, professor, a voz textual, o eu lírico, que eu expliquei para você já, é totalmente feminino. Associa isso. Para ter um exemplo aqui, para que eu possa ver isso, essas características, essa expressão simples, essa espontânea, esse aspecto da tradição popular, tem sim, ó, relaxa. Mais adiante, cantiga de amigo aqui, ó. Olha só, aí eu vou estar apresentando nesse primeiro momento aí, nesse aspecto do galego-português, e na sequência aí uma tradução, aproximando de fato para a língua portuguesa. Ondas do mar de Vigo. Se vires meu namorado, por Deus digam que se virá cedo. Ondas do mar revolto. Se vires o meu namorado, por Deus digam que se virá cedo. Se vires meu namorado, aquele por quem eu suspiro, por Deus digam se virá cedo. Se vires meu namorado, porque tenho grande temor, por Deus digam se virá cedo. Olha só, galera, namorado aí, ó. Namorado. Professor, posso ver aqui, de certa forma, o eu lírico vai estar apresentando uma percepção feminina. Detalhe. Olha só como a linguagem aqui vai ser simples, uma linguagem espontânea. De tradição o quê, professor? Totalmente de tradição popular. Jogo rápido aqui, ó. Pam, associa. A cantiga de amigo, ela vai ser desenvolvida através de quê, professor? Do eu lírico feminino, de uma concepção sobre a tradição popular em uma linguagem simples, uma linguagem espontânea. Associa isso, de boa, ó. Coloque isso na sua cachola aí, coloque isso na sua cabeça. Mais adiante. Patrick, nesse caso, eu já estudei as cantigas de amigo, o eu lírico aqui feminino. Agora eu vou estar passando para as cantigas de amor, ainda sobre as cantigas líricas. As cantigas de amor, o eu lírico vai mudar. Ó, o eu lírico agora é masculino. As cantigas de amor, olha só o conceito aqui que coloquei no slide, para que você aprenda, você não esqueça. Cantigas de amor, diferente da cantiga de amigo, a cantiga de amor tem origem, ó, provençal. A tradução aqui, professor, já não é mais popular, ou seja, pertence à nobreza. Se a cantiga de amigo pertence, professor, ao aspecto simples, ao povão, a cantiga de amor aqui pertence a quem? À nobreza. Apresenta uma preocupação maior com a linguagem e, por isso, encontra-se requintes no texto. O eu lírico é um fiel amante e sua amada é uma nobre, portanto rica e às vezes casada. Ah, professor, mudou totalmente aqui. Mudou, é fácil. Cantigas de amigo, eu lírico feminino, tradição ali, professor, popular, o povão. Cantigas de amor, amor. Quem vai produzir isso, professor? A nobreza. E o eu lírico é o quê? Masculino. Tem um exemplo, Patrick? Tem sim. Olha só o exemplo aqui. Senhora minha, desde que vos vi, lutei para ocultar esta paixão, que me tomou inteiro o coração, mas eu não posso mais e decidi. Que saibam todos o meu grande amor, a tristeza que tenho, a imensa dor que sofro desde o dia em que vos vi. Olha só, o trovador expressa o que sente mais de uma maneira
que expressa súplica. Professor, ele está sofrendo aqui. A mulher que ele conheceu está sendo idealizada em que ele se declara a ela. Ele expõe os argumentos que justificam o quê? A sua desgraça, o seu sofrimento. Como eu falei ali, ó. Possivelmente, essa sua admiradora, essa sua amada colega, ela é casada. Esse amor, ó, é impossível acontecer. Por isso ele vai estar o quê, professor? Justificando a sua desgraça. Quem vai estar produzindo essa literatura, professor? A nobreza. Coloque isso na sua cabeça. De boa? Estudamos aqui, de certa forma, as cantigas líricas. Líricas, professor, as que vão estar elogiando, as que vão estar evidenciando aí o amor, evidenciando essa concepção de amigo. Agora, meu amigo, agora, minha amiga, galerinha massa aqui do Prenem, do cursinho José Bispo, nós vamos estudar a crítica, as sátiras, professor. Ó, agora que vem os adjetivos negativos. Uma cantiga vai estar criticando de modo direto e outra cantiga vai estar criticando de modo indireto. Vem aqui comigo. Classificação das cantigas satíricas. As cantigas satíricas tinham o intuito de ridicularizar pessoas, uso e costumes da época. Professor, se as cantigas líricas eram classificadas nas cantigas de amigo, nas cantigas de amor, como vai ser classificada as cantigas satíricas? As cantigas satíricas serão classificadas na concepção cantigas de escárnio, cantigas de maldizer. Associa isso, vem aqui comigo, ó. Pan. Cantigas satíricas evidenciando a concepção do escárnio. Olha só, cantigas de escárnio, professor. Nas cantigas de escárnio, os autores faziam sátiras de maneira indireta, associa esse nome, indireta, sem citar o nome, fazendo uso de duplo sentido e não fazia menção direta à pessoa satirizada. Isto é, o nome dessa pessoa não aparece na cantiga. Ó, vou até apresentar um bizu aqui para você, para que você não possa aprender de fato, para que você não confunda. Escárnio, ó, associa o aí, colega, escárnio a esconder. Eu estou escondendo o nome. Patrick, as cantigas de maldizer, que eu vou estar apresentando mais adiante, as cantigas de maldizer, o M, a concepção é mostrar. Associa o seguinte, ó, escárnio, esconder o nome. A crítica aqui é indireta. Maldizer, mostrar o nome. A crítica lá é direta. Associa isso, ó. Vem aqui comigo, vem aqui comigo. Cantiga de escárnio de Duarte da Gama, ó. Não conheço quem possa viver, ó, galerinha. Na cor verde aí, tá no aspecto do galego português. Na cor azul aqui está, de certa forma, evidenciando os aspectos da língua portuguesa, para que você possa compreender. Volto a destacar, o trovadorismo aqui, ó, aconteceu bem antes mesmo, né, do quinhentismo, bem antes mesmo de 1500. E no trovadorismo, qual é o idioma? Qual é a linguagem, professor? O galego e português. Por isso eu vou estar sempre traduzindo aqui para que você possa compreender essa concepção em torno do trovadorismo, ok? Não conheço quem possa viver neste reino já contente, pois a desordem no povo não quer deixar de crescer. Ela está tão sem medida que não dá nem para sofrer. Não há aqui quem possa ter boa vida. Olha só, galera. Me larga, não me enche, você não entende nada. O que ele foi que evidenciou aqui? A cantiga de escárnio. Professor, ele escondeu o nome, ó. Ele botou o pronome aí. Ela está tão sem medida. Patrick, ele vai estar apresentando adjetivos aqui negativos de modo indireto, ok? De modo indireta. Associa isso comigo, de modo indireta, ok? Não esqueça isso. Já mais adiante, nas cantigas de maldizer, o aspecto vai ser de modo direto, ok? Patrick, cantigas de escárnio. Olha só, ele citou o pronome aí, ele não citou o nome da pessoa que ele está criticando. Eu tenho uma cantiga o que aqui? Cantiga de escárnio. Professor, mais adiante, continuando as cantigas satíricas. Nas cantigas satíricas, as de maldizer, colega, é agora que ele vai citar o nome. Ele vai citar o nome agora. Nas cantigas de maldizer, os autores faziam críticas diretas e nessas sátiras chegavam a fazer uso de palavrões e agressões verbalizadas. As cantigas de maldizer são o que, professor? Mais agressivas. Os termos aqui são mais chulos. Ó, a linguagem aqui, professor, é completamente
completamente, Patrick, bem crítica, completamente, professor, como é que eu posso dizer, bem polêmica. Nas cantigas de maldizer, o M aí, professor, vai mostrar o nome. Ele não vai ter medo, não, ele vai citar mesmo, ó. O exemplo aqui. Ai, dona feia, foste vos queixar, porque nunca vos louvemos em meu cantar, mas agora quero fazer um cantar, em que vos lavrei todavia, e vejo com que vos quero louvar, dona feia, velha e louca. Galera, ele vai citar o nome dela aqui. Mais adiante, ele vai falar, Joana, eu não gosto de Joana. Joana tem uma cara esquisita. Joana tem uma risada careta e maldita. Ele vai citar mesmo o nome, ó. Cantigas de maldizer, associar comigo. O M aí, ó. Mostrar o nome. Patrick, cantigas de escárnio, para que eu não esqueça. Escárnio, escondeu, ó. Escárnio é esconder o nome. Maldizer, mostrou o nome. Associa isso, que é o que você tem que entender sobre o trovadorismo. Essa literatura, esse primeiro momento aí, sobre a língua portuguesa, esse período que vai estar acontecendo no aspecto da língua lusitana, ok? Volto a destacar. Patrick, antes de chegarmos ao quinhentismo, vamos estar estudando trovadorismo, o humanismo e o classicismo. O trovadorismo vai estar apresentando, né, de modo geral, o aspecto mais importante desse período, a literatura em torno de cantigas, ok? De boa. Mais adiante, ó, mais adiante, finalizando aqui basicamente a nossa aula, temos também a prosa medieval. Patrick, o que é isso, a prosa medieval? As cantigas e as novelas de cavalaria, porém, as novelas de cavalaria são aspectos, professor, que vão estar apenas apresentando as aventuras que os trovadores realizavam aqui para compor as suas cantigas, né? Os sentimentos, as novelas de cavalaria ainda estão nesse aspecto de trovador, da Idade Média, de feudalismo. Olha só o que eu coloquei nesse slide para que você possa associar. As cantigas e as novelas de cavalaria são as principais formas literárias do trovadorismo. No entanto, nesse cenário também se desenvolveram textos de caráter paraliterário, produções que não se enquadram no conceito literário social, propriamente dito, se comparados às duas principais produções do momento, como as agiografias. Patrícia, o que é agiografias? Galera, agiografias, inclusive eu vou estar detalhando isso na próxima aula, são as biografias dos santos. Okay? Os livros de linguagem, os cronicões, né? As crônicas aqui, de certa forma, vai ser detalhado mais adiante no humanismo, que é o nosso próximo período. Estamos chegando, ó. Patrick, vê se eu entendi aqui. O trovadorismo iniciou quando? Trovadorismo, 1189. Professor, e o humanismo vai estar iniciando quando? O humanismo vai estar iniciando lá em Portugal, em 1434, com a nomeação de Fernão Lopes, que eu vou estar detalhando na próxima aula, ok? Associa isso, ó, jogo rápido aqui, jogo rápido. O que você tem que entender, finalizando nossa aula aqui, o que você tem que entender sobre o trovadorismo? Primeiro momento, né, o marco inicial da literatura portuguesa, e a literatura aqui do trovadorismo vai ser baseada em torno das cantigas e da prosa medieval, né, as novelas de cavalaria. As cantigas, galerinha, nós devemos associar esse aspecto porque mais adiante, lá no modernismo, Chico Buarque, Caetano Veloso, eles vão estar realizando canções, composições, evidenciando algumas características presentes aqui no trovadorismo, ok? Ó, e não esqueça de comentar aí a aula, assinar a frequência tudo direitinho, para que nós possamos receber o feedback de quem está acompanhando as nossas aulas, ok? Eu estou observando se você está acompanhando a aula de literatura da melhor disciplina, está fazendo as atividades que eu estou enviando no grupo, ó. Devemos sempre estudar nessa pegada. Teoria e resolução de questões, ok? Por isso, você, assim que finalizar essa aula, leia o material, revise, faça as questões para que a sua aprovação aconteça, ok? Não esqueça disso, beleza? Vou estar mandando esse material, como eu já informei, mais adiante para vocês. Agradeço a presença de todos e até a nossa próxima aula. Valeu e fiquem com Deus. Show de bola. Show!